Que bom ter a tua companhia nessa sala de aula. Seja bem-vindo, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e nós estamos aqui para bater um papo, fazer um resumo da Escola Bíblica Dominical. Você que entrou aí pela primeira vez, não deixe de se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações do canal e não se esqueça, entrou aí, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike, comenta, compartilha, concorda, discorda. Isso aqui é uma sala de aula. Sala de aula é um ensino de mão dupla, não é verdade? Olha, nós estamos chegando na lição 2, Betel. Lembrando que é de 30 a 40 minutos a nossa aula. Se você tiver aí com uma pressa, você pode pegar aquela catraquinha que tem aí no vídeo e acelerar o vídeo para 1,5, 1,75, para que você reduza o tempo de você assistir. E aí você aproveita e assiste mais de uma vez, tá ok? Vamos lá. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Um tema muito relevante para os nossos dias quando se fala de culto. Então vamos para esse assunto, lembrando que a gente não lê o texto de referência, que está baseado em Salmo 122, do verso 1 ao verso 9. Tá bom? Qual é o texto áureo dessa lição? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Façamos tudo com uma finalidade, disse o apóstolo Paulo, para a edificação. A verdade aplicada diz: o culto a Deus é a celebração do seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que ele é e por seus atos poderosos em conformidade com as Escrituras. E aí nós temos por objetivos dessa lição priorizar a adoração individual e coletiva a Deus, destacar que somente Deus é digno de adoração e mostrar que Deus busca verdadeiros adoradores. Esses são os objetivos da lição, aquilo que dá o norte à lição. A nossa introdução diz: o culto está relacionado com a honra, o reconhecimento e o valor da suprema dignidade de Deus por tudo que ele é e tem feito, sendo ele digno de nossa adoração, louvor e serviço em conformidade com as Escrituras sagradas. Tópico 1 diz: o culto é relevante porque é bíblico. Então, o culto é relevante porque é bíblico, ou a gente poderia colocar aqui que o culto é relevante quando ele é bíblico. Porque tem culto que não é bíblico. A Bíblia diz que Deus se fez homem, mas nós temos muitos homens sendo feito Deus, se fazendo Deus, e outros o fazendo Deus. Então o culto ele é relevante quando é bíblico, e não porque ele é bíblico. Só para a gente diferenciar, porque eu acho que isso é um ponto de destaque, porque nós vivemos hoje sem tapar o sol com a peneira, vários cultos, e por isso nós temos temas de cultos, e isso acaba muitas das vezes desconectando o culto com Deus e conectando conosco. As temáticas, às vezes, elas são antropocêntricas, egocêntricas
e ela acaba falando mais de nós no culto do que do Deus a quem o culto, em tese, está sendo prestado. Então, ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que de formalismo. Então a gente precisa entender que o culto, ele não é para mim, o culto é para Deus, a adoração, ela é para Deus, todavia ela faz bem para mim. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, que é os únicos meios de uma adoração verdadeira que Jesus ensinou em João 4:24, essa adoração verdadeira, ela faz bem para mim. Observa que o texto não diz que Deus procura adoração. O texto diz que Deus, o Pai, procura o adorador. Porque o adorador é a sua essência. Ele não depende das circunstâncias, ele é um adorador. Ele não depende do momento que ele está passando, ele é um adorador. Então, seja na bonança, seja na escassez, seja no vale, seja no monte, o adorador, na sua essência, ele continua exercendo esse papel, porque isso flui, isso gera dentro de si. Então é bom a gente entender esse ponto, porque esse ponto ele é determinante para a gente ter um culto realmente voltado para Deus. Às vezes a pessoa fala que a adoração faz bem para Deus, como se Deus estivesse mendigando a adoração. Não, a adoração faz bem para nós. Por isso Deus procura verdadeiros adoradores. O culto no Antigo Testamento. Como funcionava o culto no Antigo Testamento? O templo era central na vida da nação israelita e todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. É nos Salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades do templo. O judeu ele tinha o hábito de frequentar o templo 3 vezes por dia para estar orando a Deus, para estar falando com Deus. Havia o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, e havia o período de oração, que também era o período aí das 12 horas. Se a gente ler, por exemplo, o Salmo 55, 17, vai estar falando das 3 vezes da oração. Se a gente ler também Daniel 6:10, nós vamos também entender o porquê dessa oração disciplinada de Daniel na Babilônia 3 vezes por dia. Então o culto do judeu era muito relativo aos sacrifícios, aos oferecimentos de ofertas e desse período de oração. Não era um culto como o nosso, onde a gente temos aquele período ali de louvores. Eles tinham também um período de louvor, mas o culto dele difere do nosso pela questão do sacrifício. Hoje, no nosso culto, quem deve se apresentar como sacrifício somos nós. O sacrifício hoje no culto somos nós. Sacrifício aqui no Antigo Testamento, sacrifício morto. Hoje nós nos apresentamos como sacrifício vivo no altar de Deus. Então nós somos o sacrifício. Hebreus capítulo 13, versículo 10, diz que nós temos um altar. Então, se nós temos um altar, nós também devemos ter um sacrifício. E quem é esse sacrifício? O sacrifício somos nós, que devemos estar sempre sendo oferecido a Deus, e isso é o nosso culto racional. Vamos lá. O 2, tópico 1, subtópico 2, diz o culto no Novo Testamento. O culto no Novo Testamento, ele vai diferenciar um pouco do culto do Antigo Testamento, porque a igreja, apesar dela não funcionar no templo, ela funcionar no cenáculo e funcionar nas casas, ela tinha o seu período de oração, que, pelo que a gente percebe, era um bom período de oração,
o seu período de louvor, de adoração e o seu período de palavra, de ensino, que é mais ou menos parecido com o nosso momento de culto, tendo em vista que talvez hoje nós cantamos mais, oramos quase nada e pregamos muito pouco. E a não ser que de repente eu esteja errado no meu conceito, eu gostaria até de ouvir o seu comentário em relação a isso. O culto sempre deve ser voltado para Deus. Por exemplo, quando o protestantismo ele sai, né, existe o ato de protesto de Lutero, nós temos um combate que estava acontecendo ali dos iconoclastas, que eram as pessoas que eram contra as figuras que tinham na igreja, porque a igreja da idade patrística para a Idade Média, ela começou a colocar apetrechos na igreja, que são aquelas imagens, figuras pintadas, depois foram virando estátuas e foram tendo isso como algo didático. Os iconoclastas foram as pessoas que combateram essa ideia dessas expressões artísticas de personagens dentro do templo. Hoje nós estamos voltando a ter essas mesmas ideias com outras figuras, mas elas também estão passando a fazer parte do nosso culto, muito fruto de estudar um pouco a história e conhecermos no período negro da igreja, que foi o período da Idade Média, e muitas coisas vieram para a igreja, foram muitas abolidas, inclusive os próprios puritanos trabalharam para tirar todo o resquício romanista da igreja, mas a igreja, com o tempo, ela não se satisfazendo só com a palavra, ela volta a trazer imagens, pinturas, para colocar como uma representatividade de Deus na igreja. E o que aconteceu? Com esse período de purificação que a igreja passa, do século XVII ao século XX, a igreja começa a ter umas inovações no século XX. E aí nós vamos ter a força da revolução do neopentecostalismo, que seria uma veia do pentecostalismo. Eu estou olhando a hora que a hora está andando, graças a Deus. Que seria uma veia do neopentecostalismo que foi mudando a liturgia do culto e foi trazendo para nós louvores proféticos, cultos proféticos, adoração extravagante, algumas nomenclaturas, são mais colocações humanas para saciar os nossos anseios e nutrir as nossas ideias. Na verdade, a adoração é uma coisa só. E nós passamos a fazer uso das expressões neopentecostal. A palavra é profética, o culto é profético, o louvor é profético, a oração é profética. E isso foi se misturando com o pentecostalismo. E o pentecostalismo, talvez por falta de conhecimento de muitos, foi se tornando o movimento neopentecostal. Sem se perceber, vamos nos transformando em neopentecostais, porque estamos abrindo mão da palavra de Deus, estamos trazendo para o nosso culto aquilo que não tem na Bíblia, que não tem na palavra, e estamos usando nomenclaturas, frases, clichês, para poder dar um tchan, vamos dizer assim, no momento da adoração. Infelizmente, devagarinho, gradativamente, a gente vai voltando a muitas coisas que a igreja havia se livrado, e com a modernidade e a pós-modernidade, nós vamos vendo muitas coisas se voltando para o evangelho, e muito poucas pessoas param e pisam no freio e ousam falar para poder combater determinadas expressões que não ajudam em nada, não trazem crescimento nenhum, não trazem espiritualidade nenhuma, mas são frases de efeito que infelizmente passa a fazer parte da nossa vida, do nosso culto, como se fosse frases bíblicas, como se fosse a palavra
de Deus. Vamos lá. O culto no Novo Testamento, então, era um culto voltado para a oração, para a adoração, para a palavra, e o tópico 1.3, o culto na atualidade. Aí nós temos aqui, por exemplo, o culto na atualidade, citando aqui Hebreus 10:25. Em Hebreus 10:25 temos a grande exortação para não deixarmos de congregar, porque naquela época era costumes de alguns. Infelizmente, hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado costume de muitos. Uma pausa aqui para beber uma água. Vamos lá, vamos entender Hebreus 10:22. Por que esse povo estava deixando de congregar? Não era porque eles não queriam congregar. Eles estavam deixando de congregar. Se você examinar a carta, a epístola aos Hebreus, ela é uma epístola escrita para animar, para injetar ânimo, coragem, ousadia. Por isso que o 10:38 e 39 vai falar a respeito daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que recuam. Por isso que cita os heróis da fé, os homens da fé de Hebreus 11. São tudo questões de encorajamento, porque a perseguição era tão ferrenha no primeiro século que as pessoas estavam deixando de congregar com medo da perseguição. Então, o deixar de congregar aqui não era deixar de congregar porque eu não estou afim. Não, é deixar de congregar devido à perseguição. E o autor escreve justamente para injetar um ânimo, para injetar uma palavra de coragem, de ousadia. Então, quando a gente usa Hebreus 10:25 para poder emitir a ideia de que você não pode deixar de congregar, deixar de ir ao culto, como é costume de alguns, tem que se explicar direitinho o motivo desse texto estar registrado. Senão a gente está usando um texto fora de um contexto, ignorando o pano de fundo e fazendo uso de forma manipuladora das pessoas, das ovelhas que não são nossas, que são de Deus. Então, todo cuidado quando se faz uso da palavra para ensinar o povo que é de Deus e que não é nosso. Então, trate com bastante fidelidade na hora das interpretações do texto, tá bom? O culto é relevante pela comunhão. O 2 diz assim: a palavra comunhão no grego koinonia expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com o Cristo, bem como com os irmãos. É a comunhão na vertical e a comunhão na horizontal. Então a gente tem que primar por essa comunhão. Isso é importante, isso é relevante. A gente não pode abrir mão dessa comunhão. A comunhão horizontal e a comunhão vertical. A comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Não adianta falar que tem comunhão com Deus se não tem comunhão com os irmãos. A nossa comunhão com Deus nos torna pessoas mais simples, mais humildes, mais humanos, e isso faz com que a gente consiga ter uma comunhão com nossos irmãos. Tá bom? O que você acha desse assunto? O 2.1 diz comunhão com Deus. Bom, a comunhão com Deus, ela é fruto de um relacionamento com Deus. A comunhão com Deus não é oriunda do tempo que eu passo na igreja. A comunhão com Deus, ela é oriunda do tempo que eu passo com Deus, do tempo que eu passo com a palavra de Deus, o tempo que eu passo com uma boa literatura. Fala nisso? Fica com a gente até o final aí que eu vou indicar uma literatura excelente para você ler a respeito desse assunto. Você, então, se for da equipe de louvor, se for do louvor, será indispensável para você essa fala. Vamos lá. Vamos aqui para o nosso assunto, que é o 2.1, comunhão com Deus. Valorize o seu tempo de comunhão com Deus. Valorize o seu tempo com Deus. Gaste ou ganhe tempo ficando com Deus em oração, em estudo, em leitura da palavra, em exame
examinando a palavra, orando, cantando hinos ao Senhor em adoração. Valorize isso. Isso vai te fazer um bem e vai tratar. Isso trata da gente. Vamos lá. O 2.2, comunhão com os irmãos. Bom, partindo da comunhão com Deus, a gente vai ter comunhão com os irmãos. A gente pode, como irmãos em Cristo, discordarmos uns dos outros? Claro. Mas isso não nos impede de nos amar. Eu preciso saber que as minhas opiniões sendo contrárias às suas, ou as suas sendo contrárias à minha, isso não nos torna inimigo. Isso é questão de maturidade e isso pode gerar novas ideias, tanto para mim quanto para você. Então é importante que você seja enfático com isso na sala de aula, na hora que você estiver ministrando, para a gente poder entender que não é porque a gente tem comunhão que a gente não vai ter uma discordância. Claro que nós vamos ter, graças a Deus por elas. Elas nos amadurecem, elas são um instrumento que Deus usa para nos afiar, para nos forjar, para nos amadurecermos. Então isso é um ponto importantíssimo. Então a gente pode ter nossas discordâncias, o que a gente não pode é nos odiarmos. É casos de sala de aula, de uma discordância, virar casos pessoais. Aí foge do cristianismo. O cristianismo a gente discorda, mas se ama. Acabou ali, nós continuamos. Não adianta você entrar numa discussão, por isso é importante respeitar as pessoas, porque às vezes você entra numa discussão, ganha a discussão e perde o amigo. Por isso é o ponto de saber respeitar e saber defender com delicadeza, com propriedade a sua discordância. E esses pontos eles são por demais importantes na hora que a gente está falando de comunhão com os irmãos. Então por isso você precisa, eu preciso, nós precisamos uns dos outros. Então essa ideia de que a gente não precisa de ninguém, precisamos sim. Eu preciso de você, você precisa de mim, o pastor precisa de todo mundo também vai precisar do pastor. Isso é uma coletividade. Então, seja enfático com isso também na sua sala de aula, porque tem pessoas que acham que não precisa de ninguém. Precisa sim. Então vamos baixar a nossa bolinha e vamos saber da importância que é ter um amigo, que é ter uma amizade, que é ter a amizade de um grupo. Tá bom? Nada de arrogância, soberba, de querer pisar nas pessoas, que essas pessoas constroem muros diante de si e se isolam no seu próprio mundo. Depois fala que ninguém gosta delas. Infelizmente é assim que funciona. 2.3 vai falar sobre o resultado da comunhão. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Ponto importante da gente entender. Gente precisa de gente. Então, saiba valorizar cada amigo seu. As igrejas deveriam ser caracterizadas pelo alto grau de comunhão entre seus membros. Viver de forma unida é extremamente agradável a Deus. Por isso a gente não pode abrir mão disso. Eu fiz algumas observações que eu preciso passá-las aqui. O adorar não define um lugar, mas sim um jeito de viver. Então você não pode definir um local para adorar como a mulher samaritana. O adorador, ele é definido pelo jeito como ele vive. E nós estamos falando justamente de adoração no culto. Aí um problema que nós vamos ter com relação à adoração é a nossa inologia, que destaca mais a vitória nossa sobre o inimigo, que destaca mais o inimigo nos louvores, muitas das vezes, do que a graça de Deus que é sobre nós. E o que é um louvor? Um louvor é justamente quando eu presto elogio. Elogueio é a palavra louvor, que vem de uma admiração, de um elogio,
de uma exaltação, de quando você presta para a pessoa, quando você tece elogios a uma pessoa. Isso é louvor. Então a nossa inologia, ela tem que nos levar a buscar a Deus, a adorar a Deus, e não a passar grande parte falando de outras coisas e perdendo o foco de Deus. Outro ponto importante quando a gente fala de adoração é o que nós temos hoje por demais, e isso também é uma ideia norte-americana e neopentecostal, adoração com dança. A gente tem que ter muito cuidado para que a adoração com dança não tire o foco da adoração a Deus. Que não seja, que não atraia mais a atenção nossa do que a adoração que deve ser emitida para Deus. A gente percebe que nos tempos pagãos haviam esses modelos de adorações com dançarinas. E aí a gente nomenclatura a ideia de dança profética, dança espiritual, e nós vamos dando várias nomenclaturas para aquilo que a gente quer que seja espiritual. Então, de repente, um louvor sendo apresentado com uma coreografia é até legal e é até interessante. É como se fosse um teatro, né? Como se fosse uma peça, e a gente está assistindo aquela adoração com mímicas corporais. Agora, quando se cria daquilo ali o tempo todo e faz com que aquilo ali seja um ato de adoração, às vezes a gente se preocupa por que caminho nós estamos andando e qual rumo nós estamos tomando. Será que nós não estamos tomando o rumo das chacretes, das paquitas, e estamos tentando fazer um culto onde agrade a gente e tiramos o Deus do centro, aonde ele deve ser adorado? É um ponto a se pensar. O que você acha? Concorda, discorda? Acrescenta, fica à vontade para tecer o seu comentário. A gente, por exemplo, nós temos lá em Juízes 8, 27, Gideão fez uma estola sacerdotal, e aquela estola sacerdotal passou a ser um objeto de adoração. Depois você lê Juízes 8, 27, para você ter uma noção do que eu estou falando, para de repente você até abordar na sua sala. Não era, o problema não era a estola, o problema é que ela virou um objeto de adoração do povo. Então tem coisas que surgem na igreja que o problema não é ter, mas se torna um problema porque o povo passa a fazer daquilo ali uma dependência espiritual. E a gente tem que entender que o louvor, a adoração, ela é dirigida a Deus e ela deve trazer quietude na nossa alma. Se não trouxer quietude à nossa alma, isso deve trazer preocupação para nós, tá bom? Então a gente tem que rever essa ideia de louvor que liberta, louvor que cura, porque isso tira o foco do Cristo para o louvor. Isso é preocupante quando a gente vê na igreja. A gente às vezes passa desapercebido em relação a essas coisas, mas nada pode tirar o foco do Cristo. Glória a Jesus. Nada pode tirar o foco do Espírito Santo. Eu não posso botar um foco no louvor. Eu não posso botar características no louvor, sendo que quem cura, quem liberta é Jesus. Aí fala, mas irmão, vamos ler o texto aqui. Mas lá no livro de Crônicas está escrito que o Josafá louvou, segundo Crônicas 20. Vamos analisar esse texto, por quê? A gente lê em Salmo 22, verso 3, na Bíblia Hebraica é verso 4, porém tu és santo e que habita no meio dos louvores. Então vamos cantar porque Deus habita no meio dos louvores. Não, Deus não habita no meio dos louvores. O texto certo diz, porém tu és santo, a ti se dirigem os louvores. A Deus se dirigem os louvores são dirigidos para Deus. Os elogios são para Deus.
E quando a gente traz a ideia de que Deus habita entre os louvores, que Deus está entronizado entre os louvores, então vamos cantar. O louvor passa a estar acima da palavra. Então canta-se 1 hora e ouve-se 1 hora de palavra. Alguma coisa está fora do eixo. Vamos lá. Quando você lê 2 Crônicas 20, que pode ser que alguém vai falar, não, mas Josafá venceu a batalha com louvor. Presta atenção se foi com louvor. Capítulo 20 de 2 Crônicas diz que depois disto, eu não vou ler tudo que não dá tempo, tá? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já está em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em Judá. O que Josafá fez? Se dispôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Aonde? Em Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então segue o texto, e pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e orou ao Senhor e disse, Senhor Deus de nossos pais. Vou pular aqui, e no verso 14 diz assim, então veio o Espírito do Senhor, depois de estarem jejuando e buscando ao Senhor, no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que, se sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Em momento nenhum disse que Deus mandou eles louvar para poder dar vitória a eles. Então Josafá prepara todo o povo, e Josafá então decide louvar ao Senhor. É o que a gente vê justamente no verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então ele prepara todo o povo, aconselha-se com o povo, e o verso 21 diz, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Bom, se a gente analisar o texto com riquezas de detalhes, nós vamos ver que Deus havia dito, por meio da oração e por meio do jejum, que daria vitórias a eles. Então, quando a gente tira o foco, não, foi porque eles começaram a cantar. Ora, nós estamos tirando Deus do centro para botar o louvor. O louvor foi umas circunstâncias que eles quiseram fazer indo atrás do exército. Prestou atenção no texto? Quando o texto é mal interpretado, é mal examinado, ele vira uma doutrina perversa. Então todo cuidado é pouco, porque quem dá vitória não é o louvor, é o Deus a quem nós louvamos.
Quem cura não é louvor, é o Deus a quem nós louvamos. Muito cuidado para a gente não atribuir espiritualidade aonde não tem. Deus não pode ter o seu lugar furtado. Vamos lá, a palavra de Deus central no culto. Olha outro ponto importante, nós estamos falando sobre isso, porque o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento. E a palavra faz parte do centro do culto. Um culto sem palavra deixou de ser culto, porque é o momento de Deus falar conosco. Ele fala de várias maneiras, mas a maneira dominante é quando a palavra de Deus é exposta. No culto do Novo Testamento, a palavra tinha o seu espaço. Nós vamos ver constantemente que eles estavam pregando, ensinando a palavra. Eles foram se dedicar, Atos 6,4, ao ministério da palavra e da oração. Esse era o ponto preponderante da igreja do Novo Testamento. Então vamos lá, se uma pessoa que tem o papel ali de administrar o louvor, se ele não tem o hábito de adorar a Deus sozinho, se a sua vida não for uma essência de um adorador, na frente do povo, de uma maneira coletiva, ele terá dificuldade de levar esse povo a adorar. Lembrando que eu não adoro para atrair Deus. Eu adoro porque Deus está presente. Olha outra coisa errada que a gente ouve na igreja. Eu não adoro para atrair Deus. Eu adoro porque Ele já se faz presente. Aleluia. Tem muita coisa que é perversa e que nos adoece sem a gente saber. Aí a gente fica esperando o A ou B pegar no louvor para a gente sentir Deus. E muitas das vezes a pessoa nem adora em particular. Ponto importante isso, né? São algumas expressões adotadas nos cultos que são manipuladoras, perigosas demais, porque isso nos ilude e nos adoece. O efeito da oração coletiva. Então, o efeito da oração coletiva. O que é uma oração coletiva? A oração coletiva é quando a gente ora juntos. Oração particular é quando a gente ora sozinho. Quem ora sozinho, ele não tem dificuldade de orar coletivamente. Quem não ora sozinho tem dificuldade de orar coletivamente. Ou quem não ora sozinho quer orar coletivo porque ali tem uma opção de gente. Aí ele lembra o nome de todo mundo, que ele não lembra quando está sozinho, cita todo mundo, que ele não cita quando está sozinho. São coisas que a gente precisa ensinar na igreja. A importância da oração coletiva, mas a importância da oração em secreto. Orar coletivo é muito bom, eu acho que deve ter, mas orar em secreto é o seu momento com Deus. A igreja tinha isso. Jesus fazia muito isso. Subia o monte e ia passar a madrugada orando a Deus. E nós? Como está a nossa oração em secreto? Jesus mesmo ensinou isso. Entra no seu quarto em secreto e o Deus que te vê em secreto te recompensará. O valor da adoração coletiva. Então, quando a gente fala de adoração, além de ser uma essência, a gente consegue fluir com os cânticos. Aí entra alguns perigos de expressões. Vamos bombardear o céu, uma adoração extravagante, uma adoração violenta. Essas coisas tiram o foco de Deus. Aí nós vamos ver expressões que louvor que dá vitória, essas coisas tiram o foco de Deus. Aí entra o perigo. Por isso a importância de o músico da igreja, o líder do louvor,
ter um conhecimento de causa que eu falo, de causa bíblica, para que essas coisas não ficam sendo ensinadas, porque essas coisas, essas expressões, elas são muito mais ensinadas por meio da enologia do que por meio da palavra de Deus. Você aprende muito mais cantando do que ouvindo a palavra. Por isso que você sabendo filtrar, você não vai cantar para poder agradar a plateia. Você lembra que você está tendo um papel de elogiar a Deus e não a plateia. E a gente tem aquelas mantras que se repete, se repete, se repete, se repete. E pessoas que ao invés de serem ministros de louvores, eles passam a ser animador ou animadores de público. O mantra é quando você repete várias vezes a expressão a fim de atrair a divindade. Os hindus fazem isso. Eles repetem porque eles entendem que isso atrai a divindade. E querendo ou não, isso acaba também fazendo parte do nosso culto. Então, você que tem o seu conhecimento de adoração individual, e você que tem esse conhecimento, mas tem o papel de estar ali na frente da igreja para poder ajudar a adoração coletiva, o seu papel é muito fundamental. Daí conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra é muito importante. Para fechar, eu quero contar uma história. Conta-se que um galo levantava bem cedo, antes do sol nascer, para poder cantar, porque ele acreditava que o seu canto é que fazia com que o dia raiasse. Então, todos os dias ele levantava antes do sol nascer e começava a cantar, e o dia raiava e ele atribuía aquilo ao seu canto. Uma certa feita ele perdeu a hora e quando ele foi cantar, o dia já havia raiado. Ele entendeu que não era o canto dele que fazia o dia raiar, mas o raiar do dia é que o levava a cantar todas as manhãs. É um ensinamento para a gente entender que nós não cantamos para atrair o Senhor. Nós cantamos porque a presença dele já deve estar entre nós. Deus abençoe a sua vida, excelente aula, que seja uma aula produtiva e que cause efeito na vida dos seus alunos. Eu oro para que o Senhor abra a minha e a sua mente e que, cheios do Espírito Santo, a gente possa ensinar para causar marcas nos nossos ouvintes. Grande abraço, fica com Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo e eu quero te indicar o livro. Cadê o livro? Esse livro aqui, ó. Teologia da Adoração. Quando Deus é manipulado pela igreja. Vale muito a pena você ler esse livro, sendo você ou não da área do louvor da igreja. Deus abençoe a sua vida.